Lembrando que tudo que eu falar aqui é só a minha opinião. Então se você tem uma opinião diferente da minha, deixa nos comentários de forma educada, beleza? E esse vídeo vai ter spoilers. Então se você ainda não assistiu a animação e vai continuar aqui, é por sua própria conta e risco. Injustiça é uma série da DC que começou com os jogos em 2013, onde a ideia é que, numa realidade alternativa, o Coringa enganou o Superman para que ele matasse a sua esposa Lois Lane, que inclusive estava grávida. E isso fez o herói enlouquecer praticamente. E assim, o Homem de Aço passa a comandar o planeta da sua forma, implantando a paz, nem que seja a força. Isso faz com que o Batman fique contra essa ideia e uma quebra entre os heróis acontece, gerando uma guerra que se estendeu por 5 anos. Esses 5 anos são mostrados nos quadrinhos, até a resolução da guerra, que é o evento do jogo. Injustiça se tornou uma das histórias do universo alternativo da DC mais populares da atualidade. Então agora, em 2021, veio o seu filme em animação. E aqui a gente tem que separar essa animação de duas formas, duas visões diferentes. Normalmente, quando existe um filme em live action que leva o título de um quadrinho, por exemplo, ele, na sua grande maioria das vezes, é uma adaptação. A ideia é pegar o tema central daquela HQ que dá o título e readaptar isso para uma linguagem de cinema, com atores reais. Então, nunca espere algo 100% fiel do material original quando é uma adaptação em live action. Quando o título é levado para uma animação, aí acaba sendo mais fácil fazer uma reprodução da obra original, de realmente seguir os mesmos passos do que você lê nas páginas, mas agora numa forma animada. Então, Injustiça de 2021 pode ser analisada das duas formas, como uma adaptação e como uma reprodução. E independente da sua visão da obra, as duas têm graves erros, mas uma é pior que a outra. Só que antes, vamos para os aspectos gerais. Nas partes técnicas, que servem para qualquer uma que seja a sua visão, a parte gráfica não é tão competente. A animação em si, visualmente, é bastante simples, sem muito detalhamento. A Fortaleza da Solidão do Superman, por exemplo, parece uma grande sala vazia praticamente. E até nas cenas de movimentação e de combate, esses momentos animados são bem médios e não causam uma empolgação no espectador, a não ser por, no máximo, uma ou duas exceções. E outra coisa que não causa a menor empolgação é a atuação de voz. A original pelo menos, porque eu só vi a versão legendada. A dublagem original é muito plana, não expressa muito sentimento, então deixa tudo meio sem graça. Os melhores nesse ponto são a Arlequina, a Mulher Gato e o Homem Borracha. Mas o resto são todos meio sem carisma. A violência gráfica, que é um dos aspectos da série Injustiça, está presente aqui. Tem cenas bem violentas, mas é uma violência sugestiva, que mostra que aconteceu algo pesado, mas não mostra em si nada explícito. E sinceramente, eu até que gosto desse tipo de solução. Agora, pensando então no filme como uma adaptação, a animação traz muitos personagens, então, obviamente, ficaria difícil desenvolver todos. Mas em vez de só não desenvolver eles, o roteiro simplesmente não se importa com eles, porque as ações, principalmente as mortes de personagens importantes, não têm impacto nenhum dentro da trama. O Flash morre no comecinho do filme, e ninguém comenta sobre ele, ninguém se importa. É como se ninguém lembrasse que o Flash existia. O Coringa morre, e na próxima cena, a Arlequina tá cantando. O Asa Noturna morre. Por um pequeno momento, o Batman chora, mas na próxima cena tá tudo bem e isso não afeta em mais nada o personagem. O Arqueiro Verde tem a cabeça atravessada e ninguém nem comenta o que aconteceu. É tudo sem peso, sem propósito. Isso sem falar em personagens que aparecem só para fazer número mesmo, como a Caçadora, ou outros que só surgem realmente para morrer, como o Gavião Negro.
É como se o roteiro tivesse uma história principal, e o resto é só alegoria e mortes pra falar que se parece com o que injustiça é. Mas na história original, as mortes são sentidas e elas mudam o rumo das coisas, e até mudam na personalidade de personagens. Como toda morte importante, bem escrita deve ser, em qualquer que seja a história que está sendo contada. Então a história encontra uma forma de se livrar da gordura, que são os personagens que a história não vai usar. E assim mata o Flash de forma sem sentido, dá desculpa pro desaparecimento dos Lanternas Verdes, desaparece com o Shazam e com o Aquaman, como se eles simplesmente não quisessem fazer parte da brincadeira. Ou seja, nada é bem explicado, nem bem desenvolvido. Outra personagem que não é bem desenvolvida é a Mulher Maravilha. O roteiro até tenta, mas em vários momentos parece que a história esquece dela. E de repente, quando lembra, aí ela tem algum destaque bem pontual ali no meio. Daí, quando o roteiro quer dar um certo desenvolvimento pra alguém, é pra Arlequina. Ela é interessante, mas não tem função narrativa nenhuma no meio da história. É um desenvolvimento feito à toa. Então são poucos os que realmente têm um bom desenvolvimento. O Batman é interessante. O Damian tem um bom arco, inclusive com o Deadwing, que eu achei interessante também, mas que é um pouco confuso. O Homem Borracha é talvez o melhor personagem da animação, mas o que tem de fato o maior desenvolvimento é o Superman. E nem assim ele tem um desenvolvimento bem feito. Vendo o filme como uma adaptação, a trama começa bem. Inclusive, tem um momento no começo onde ainda existe um dilema de que talvez o Superman esteja certo, ou será que é o Batman quem está certo? E esse desenvolvimento é legal, mas rapidamente o roteiro te mostra que não tem dilema, não tem área cinza, existe realmente um vilão que está errado ali no meio. Um ponto que eu achei interessante é ver como o Superman perde a sua humanidade quando ele perde a Lois. E como ele recupera a sua humanidade de volta no final, quando a Lois é trazida de volta. Mas para chegar nesse ponto, aconteceu uma história corrida, com soluções fáceis e bizarras. Até os 40 minutos mais ou menos, o filme tinha pontos negativos, mas estava sendo levado por um caminho reto. Só que daí pra frente, de repente, tudo ficou muito corrido, jogando várias coisas de uma vez só, para que tudo fosse resolvido também de uma vez só, sem questionamento nenhum. O Superman muda do branco pro preto e do preto pro branco. Não existem tons de cinza, numa história que começou mostrando tons de cinza. Como adaptação, é uma história fraca, cheia de erros e com um desenvolvimento muito ruim dos personagens. E quando você assiste a animação como sendo uma tentativa de reprodução do título original, aí você entende o porquê disso. Até os 40 minutos mais ou menos, a história até que estava fiel aos eventos dos quadrinhos que englobam o ano 1. Claro que com algumas alterações, mas estava indo no mesmo caminho. E a partir daí, a história quis embolar momentos dos outros anos, com momentos até do Injustice 2. Tudo no mesmo lugar para amarrar o fim e fechar com um ponto final. Em vez de deixar uma ponta aberta para que tudo continuasse sendo desenvolvido calmamente por mais partes, assim como é nas HQs. E é por isso que no final acaba ficando corrido, embolado e sem um bom desenvolvimento. Injustice quis ser tudo. Quis ser uma adaptação e uma reprodução ao mesmo tempo, e conseguiu fazer as duas coisas mal feitas. Como adaptação, para quem não conhece o universo alternativo de Injustice ou não se importa com o material original, vai ver uma animação entre média e fraca. Mas para quem vai ver o filme esperando uma reprodução, vai realmente encontrar uma animação entre fraca e ruim. Então, se por um lado o filme encerra a história com um ponto final, por outro lado, isso é bom para não continuar de forma mal feita uma obra que hoje é tão interessante nos quadrinhos e nos jogos.
Mas então é isso, essa foi a minha opinião sobre a animação, e agora deixa você a sua aqui nos comentários de forma educada. E se você ainda não é inscrito, clica no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.